E uma história que não adianta tapar o pau com a peneira é a história em relação ao Ministério do Turismo, né? Assim, tá um dilema. Enfim, ela vai cair, ela vai sair, a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, mas fica essa história. Vai demitir amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ela vai voltar de Portugal. Ela tem que pedir demissão, não ao contrário. Claro, tem uma história ali por trás, né, da Daniela Carneiro, que enfim, se candidatou, se elegeu como a Daniela do Vaguinho, que eu já acho, assim, algo bizarro, né, assim, extremamente machista, e de mau gosto. Eu me recuso a chamá-la de Daniela Carneiro. Eu chamo de Daniela do Vaguinho e de Vaguinho da Daniela. Eles se merecem. Não, e eles tiveram um papel ali importante, né, na Baixada Fluminense, na campanha do presidente Lula, tal, que é um reduto mais bolsonarista. Mas aí fica uma coisa, assim, um cuidado extremo, né, com essa questão do ministro, da ministra do Turismo, sendo que já está acordado que vai vir o Celso Sabino, que é indicado pelo Lira, que é o deputado do União Brasil, e que ele vai assumir, ele já meio que já tratam ele como ministro ali nos bastidores, né? E fica essa situação, né? E assim, claro, isso aí a gente já sabe, ela vai sair e tal, mas aí é uma outra questão que vem, é a relação do Palácio com o Congresso, né? Que é aí que é o problema, né? Principalmente com a Câmara, né? Que como tá, assim, uma situação difícil, né? A gente viu, enfim, acho que o auge dessa história foi a votação da MP da reestruturação dos ministérios, o sufoco que o governo passou ali aos 45 do segundo tempo, tipo, não sabendo se vai aprovar ou não. E aí já nem tava mais em discussão se vai desidratar Ministério A ou B, que era o grande drama ali da história, principalmente o Ministério do Turismo. Não, é assim, pelo amor de Deus, vamos aprovar, porque senão toda a estrutura dos ministérios que foi montada vai voltar para o que era do ex-governo do Bolsonaro. Então, assim, foi um sacode absurdo. Não, vamos mexer aqui. Fizeram, né, mutirão. Olha, a gente vai avaliar os 400 e tantos nomes para ver onde que vai enfiar na série Você B, C. Fazer deputado trabalhar até tarde. Nossa, que horror, a tensão, né, que deve ficar em Brasília. Gente do céu. A gente tava falando de religião, tinha umas tias do interior que tinha uma expressão que eu acho sensacional, né? Parece desenhar piruzinho de Menino Jesus. Você pega aqueles quadros gigantes do Renascimento, que tem a Virgem Maria e o Jesus, e tem os anjinhos, e tem o Menino Jesus, que é desse pequenininho, e daí você tem o pintinho, o piruzinho do Menino Jesus desenhado, bonitinho ali, você vê que o artista se deu ao maior cuidado para fazer aquilo joia. É isso, é o PT desenhando o piruzinho do Menino Jesus ali no Congresso. É assim, uma coisa que não deveria ser tão importante, certo? Mas que recebe uma atenção gigantesca porque o governo é fraco, né? Continua sendo fraco. Então, mas você tá falando do quê? Do Ministério do Turismo? Do Ministério do Turismo. Sim. Deveria ter sido uma coisa resolvida. Resolveu, trocou. Mas não, então... você fica se dando o maior trabalho para desenhar esse detalhe. E por quê? Né? Porque o governo... Porque eles não se organizaram com o Congresso antes. Porque não entenderam que o jogo tinha mudado, que o governo Bolsonaro mais Arthur Lira mudaram completamente as bases em que o relacionamento entre executivo e legislativo se dão no Brasil, certo? O Bolsonaro transferiu para o Congresso, ajudado pelas emendas secretas, pelo orçamento impositivo das outras emendas também, mas ele transferiu para o Congresso, para o presidente principalmente da Câmara, o poder de formar as maiorias. Antigamente, quem era que formava uma maioria? Era o governo. Distribuía as emendas, formava a maioria e votava o projeto. Agora não. Esse poder tinha passado para o Lira, né? Era ele que pegava a grana do orçamento secreto, distribuía, criava a maioria e aprovava o projeto. E aí que ganhou um poder absurdo. Absurdo. Veio o Supremo, retirou este poder das mãos do Lira, de certa forma. O Lula entrou numa situação que nunca tinha sido vivida no Brasil. É realmente inédito. O poder de formar as maiorias não estava absolutamente na mão do governo, do executivo, e também já não estava mais absolutamente na mão do Lira. E ninguém se deu conta disso. E entrou numa situação em que
precisavam achar um caminho, e até agora não acharam. E por causa disso, a Daniela do Vaguinho e o Vaguinho da Daniela ganham uma dimensão extraordinária, que em nenhum outro momento, nenhum outro governo teria. Sim. Né? O que você acha, Thiago, que você está pensando? Não, porque é o velho tema do Brasil, sobre estrutura política. Nós chegamos... esquecendo toda essa dinâmica do que está acontecendo agora. Supremo, Lira, Bolsonaro e Lula. Vamos lá. O chefe de governo é o Arthur Lira. Ele manda no que será feito ou não no Brasil. Esse é um fato. O Lula é chefe de Estado. Inclusive está se comportando assim, como chefe de Estado. Nós estamos falando de semipresidencialismo. Uhum. A gente tem um semipresidencialismo branco. Branco. Da mesma forma. Bastardo, eu prefiro dizer que é bastardo. Bastardo. O próprio impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma não foi um impeachment. Foi um voto de desconfiança. Ela perdeu as legitimidades políticas dela. Uhum. Não houve um impeachment. É diferente do caso do Collor, o caso da Dilma. Ou seja... E eu já vi o professor Miguel Reale uma vez falando, quando ele era assessor do Ulisses Guimarães em 88, e o professor Miguel fala sobre como a Constituinte tinha um raciocínio totalmente parlamentarista, mas concluiu no final das contas pelo presidencialismo. Nós estamos sofrendo, e boa parte das discussões políticas estão acontecendo porque nós não admitimos uma grande realidade. O chefe de governo no Brasil já foi o Eduardo Cunha, já foi o Rodrigo Maia, já foi o Michel Temer, já foi o José Sarney. O chefe de governo, por causa das composições do Legislativo, tem sido o presidente do Congresso Nacional. E quem foi o mais poderoso até agora? Nossa, é difícil, hein? Eu não tenho dúvida que foi o Arthur Lira nos últimos 2 anos. Não tenho a menor dúvida. Mais do que Cunha? Você acha que mais que o Sarney, mais que Temer... Eu acho que mais. Porque é isso, porque assim, as emendas não eram impositivas antes. Ou seja, os parlamentares, eles não tinham certeza que iam receber os recursos para mandar para a base deles. Sim. Isso começou no governo Dilma. As primeiras emendas impositivas foram criadas no governo Dilma. Depois, isso se acentuou. Né? Agora tudo é praticamente impositivo. Então todos os deputados ganharam uma autonomia em relação ao Palácio do Planalto que eles jamais tinham tido. Então agora eles se veem em posição de afrontar mesmo, dizer, não vou com você. Não preciso de você para fazer obras na minha base. Em português, claro, extorsão, né? É uma extorsão. Eu não sei se... Eu não acho... De verdade. Não é extorsão penal, tá? Não, eu sei. Lato sensu. Sim, lógico. Eu não sei se essa... Eu uma vez fiz uma matéria e eu fui ver como é que era esse negócio nos Estados Unidos. Eu fui pesquisar e a primeira coisa que me espantou foi que os americanos, eles falam que o executivo compra os votos dos parlamentares. E eles usam a palavra compram na boa. Como se fosse um processo absolutamente normal e lógico, e é assim que as coisas funcionam. Eu preciso formar uma maioria, eu tenho metade, às vezes um pouquinho mais da metade do Congresso, eu não consigo aprovar os meus interesses, os meus projetos só com isso, eu preciso conquistar votos do outro lado, então eu vou liberar uma grana para o cara fazer um agrado na base dele, para o cara fazer a propaganda dele. Tudo bem, é assim que se faz. Né? Então, isso subverte... É naturalizado o processo. É que os Estados Unidos é diferente, por causa do pacto federativo deles. Aqui, no momento em que o cara do Legislativo brasileiro, do Congresso Nacional, olha para o presidente, confronta, e não importa se é o Bolsonaro, o Lula, a Janja, não estou nem aí para isso, tá? Ele olha e fala, eu só vou fazer isso se a emenda vier para cá, por causa da base dele. Quem tem as obrigações na base dele são os estados e os municípios. E isso daí acaba subvertendo o jogo. Até entendo que poderia acontecer de forma mais clara. Tudo bem. Mas nós temos um problema de estrutura. Temos um problema de estrutura. O que eu quero dizer assim, que não dá para demonizar completamente essa prática. Porque senão qual é a ferramenta que o governo tem para conseguir convencer um cara que não é da base dele,
Que às vezes vota com ele, às vezes não. Mas será que é só a emenda o problema? Será que também não teve uma certa arrogância com os parlamentares do governo? Porque teve muita reclamação que o presidente, os ministros não recebiam os parlamentares. Né? Neste caso, e eu com acho certeza. que também faltou esse jogo de cintura, né? Ou tá faltando ainda, a gente né? tem que lembrar uma coisa, e sem defender governos ou atacar governos. A questão não é essa. Nós passamos por uma coisa muito séria. Que interrompeu uma marcha natural, que foi o 8 de janeiro. Uhum. Esse governo não tem 6 meses. Sim. Ele tem 4. Até a reestruturação das coisas, até o apaziguamento dos ânimos, até o Lira, o Pacheco sentarem com o Lula, sentarem com o Supremo Tribunal, com os governadores, tudo se assentar, a gente não pode fazer a contagem natural. O que aconteceu foi grave. Óbvio que é muito bolsonarista, né? Fechar o Congresso no dia que o Congresso está fechado. Mas é bem bolsonarista. Isso talvez seja o maior símbolo do bolsonarismo. Agora, nós ainda não temos o período natural, que seria aqueles 6 meses mágicos. Não deu esse tempo. E talvez ele nem venha. Porque o que aconteceu. De governo. Porque o que aconteceu. Alguns falam 6 meses, alguns falam 100 dias. Porque o que aconteceu ali foi muito grave e abalou as estruturas de república, a ponto de nós termos uma CPI com comandos relevantes de exército, polícia militar, sendo ouvidos, sendo escrachados, o que quebra inclusive uma cultura de baixar a cabeça para os militares. Não, o coronel Lawande ontem, né, pediu desculpas. Não foi bem isso, estava muito preocupado, estava discutindo o rumo do país lá com o tenente-coronel Mauro Cid, que é o assistente de ordens. Assessor de ordens. Do ex-presidente Bolsonaro, né, que vivia grudado nele. Trocaram essas mensagens, essas mensagens estão ali na investigação da Polícia Federal. E se tornaram públicas, e a conversa era assim, né, enfim, até eu não tenho aqui o texto certo, mas era assim: Sidão, avisa lá o Bolsonaro que ele vai ser preso, manda os caras. Aí o outro, não, mas o alto comando do exército não tá junto. Ou seja, se estivesse junto, eles iam fazer o golpe. Entendeu? Que loucura, assim, sabe? E aí ontem ele falou, era uma discussão sobre o rumo do governo, tal, do país, né? Mas eu me desculpa se eu me excedi em algum momento. Olha que coisa, né, você tava falando. Troféu cara de pau, né? Total, E aí, na verdade ele pediu desculpas. Ele falou, não era da discussão, ele falou uma outra coisa, que era em relação ao que ele estava falando, na verdade, ao contrário, né? Ele disse que ele tinha se referido a um posicionamento do alto comando do exército, que obviamente não sabia, ele era distante do alto comando, pedia perdão aos chefões lá, porque, enfim, poderia ter dado a impressão que estava falando em nome deles ou fazendo uma crítica, ou seja... Deve ter tomado um esporro. Deve ter tomado um tapa na mão, ou está querendo proteger lá a pensão dele, né? E ele falou também que, na verdade, toda aquela conversa não era para incentivar o Bolsonaro a dar um golpe. Era para incentivar o Bolsonaro a apaziguar o país. Era isso. Manda o povo para casa, vamos todo mundo para casa, vamos acabar com essa história aqui de deixar o país nervoso. E assim, mas que historinha, né, pra boi dormir. Agora... Nem os próprios bolsonaristas engoliram a história dele. Foi engraçado ontem. Inclusive... Teve mais de um deputado de direita dizendo... Desculpa aí, a sua história não para de pé, né? Então, tem uma história que eu até estava vendo, acho que foi na Globo News, que ele foi proibido de ir fardado. Que o comando do exército falou, enfim, não sei quem, mas o comando do exército falou assim, não, você é pessoa física ali, entendeu? Você não é militar. Porque você não pode responder pelo exército com a barbaridade que você fez. Que é outro erro. Cara, eu me pergunto se pessoas como esse Lawande, sei lá, o nome dele é esse. Lawande, sei lá, eu falei assim. O próprio Cid, que parece que é um cara brilhante, que sempre foi super bem né? Eu me pergunto se eles caíram em si e falaram, meu Deus, eu entreguei a minha vida a outra pessoa, ao projeto de poder de outra pessoa, e olha o que eu fiz, né? Com a minha família, Sim. com a minha carreira... É um horror, acabou, né? Chega a dar
pena de pessoas que se entregam desse jeito a qualquer outro, seja de esquerda, de direita, não, de sim, quem for. Vou te falar um negócio. A pessoa fica cega, se parece. tem uma coisa que eu não tenho pena, e isso serve para os juristas que deram base ao bolsonarismo, aquele maldito artigo 142, aquela patifaria toda, e esses sujeitos, é que eu não tenho pena nenhuma, por uma razão. Esses caras, em nome das liberdades, de um modo totalmente deslocado, que só eles veem, eles queriam que os meus filhos não vivessem em liberdade. Eu entendo o drama social, entendo o roubo na rua, eu entendo o homicídio, eu entendo, porque existe um crime que é um fenômeno da falha da sociedade, né, naquelas micro circunstâncias da vida. Eu entendo. Tem que ser punido, é claro, mas eu consigo ver razões. O pai que mata o estuprador da filha. Defendo com graciosa alegria no tribunal do júri. A questão não é essa. Eles queriam romper um modo de vida. Não, você tem razão, eu não sinto pena também. Eu não tenho pena nenhuma dessas pessoas. E não tenho pena também do senhor Ciro Nogueira, que ficava com tic-tac, tic-tac. A Carla Zambelli, que ficava tic-tac, tic-tac nas redes sociais. Aquele Fábio, não sei das quantas, que é chefe de comunicação, mas é pouco alfabetizado, que ficava tic-tac, tic-tac. Né? Essas pessoas estavam avisando sobre o golpe de Estado, ou não? Não, já pelas conversas e por tudo que tá na minuta do golpe, se você for juntar é óbvio que tinha. Ou seja, os grandes nomes do bolsonarismo estavam brincando de tic-tac, tic-tac nas redes sociais. Uma minuta do golpe estava sendo feita e estava com o então ministro da Justiça. Não. Certo? E o que é triste também é que eles agora ficam chamando atenção para os velhinhos, para as pessoas comuns que estão presas, né? Mas eles não fizeram, nenhum deles fez o meia-culpa até agora. E nem vão fazer. De dizer, nem vão fazer. Eu incentivei essas pessoas. Sim. E nem vão fazer. Né? Não vão fazer. Não vou fazer. Assim como até o PT nunca fez aí... o meia-culpa, esse também é um meia-culpa. Até porque isso pode ser usado contra eles, né? E, gente, por uma razão muito mais simples, muito mais de menos dinâmica política, eles são frouxos, eles são covardes. Eles são covardes. Eles viram aquelas pessoas na porta dos quartéis, batendo a cabeça como se fossem no Muro das Lamentações, pedindo um golpe de Estado. Todos ali estavam cometendo crimes. Todos. Por quê? É crime segundo a lei que o Bolsonaro sancionou. Gerar atrito entre as Forças Armadas e os poderes constituídos do Estado. E todo mundo prevaricou ali, inclusive os alto-comandantes das armadas. Por quê? Ele tem que fazer cumprir a lei, principalmente no seu quartel. Uhum. Ou seja, a gente viveu um momento de turbulência onde, infelizmente, essas pessoas foram usadas porque são cegas ou foram ficando cegas ao longo do tempo. Exemplo, 8 de janeiro, dia seguinte, a OAB, pelo Conselho Federal, envia emissários. Os emissários do Conselho Federal, todos conselheiros, eles informaram o Conselho que estavam muito preocupados com o número de pessoas com problemas psiquiátricos que estavam ali. Elas encontraram um local que as satisfazia, que as abraçava. Que é de conforto, né? De conforto. Emocional. Vejam só isso. Os agrupamentos na frente dos exércitos, toda a barbaridade de Brasília era um lugar confortável para as pessoas com problemas psiquiátricos. A gente precisa discutir isso de modo sério. E essas pessoas estavam sendo instigadas por pessoas que deveriam prezar por elas, pela saúde, pela boa discussão política, e não usando elas como massa de manobra, essa coisa Steve Bannon dos trópicos. Porque é o que aconteceu. E detalhe, total. brega. Sabe por quê? Porque isso foi uma imitação do que aconteceu no Capitólio. Foi. E nós sabíamos que ia acontecer isso. Porque tudo o que acontecia com Trump, 4 meses depois, acontecia no Brasil. Era a replicagem brega do que acontecia nos Estados Unidos. Aconteceu aqui. Teve surpresa? Eu não tive surpresa nenhuma. Eu achei, inclusive, que seria antes. É que eles queriam fazer pertinho da data que aconteceu lá, né? Só que ali o Alexandre fechou a corda, chamou os comandantes das polícias militares de todos os estados e perguntou: haverá balbúrdia?
todos os comandantes se comprometeram de que a PM agiria de modo adequado no período eleitoral, etc, etc. Deu 8 de janeiro, o que a PM do Torres fez? Porque ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, né? Pediu para sair aquele cordão, né, de militares. A segurança é do Distrito Federal. Não tem nada a ver com o governo federal. Ela vai, né? Até a porta do palácio. Até a porta do palácio. Depois. Lá dentro tinha, obviamente, um contingente. Tinha que ter um contingente. Cada poder tem o seu contingente. Sim. Né? E ele está ligado, de certa forma, a quem comanda o poder. Isso é fato. Sim. Mas até chegar ali, a responsabilidade era do Distrito Federal.